Olá, meus amigos, eu sou Osés Moreira, médico homeopata, e nós gostaríamos de falar com você hoje sobre os problemas decorrentes da menopausa e do climatério. Como você sabe, existe uma diferença entre menopausa e climatério. Menopausa é a parada do fluxo da menstruação, que geralmente ocorre, na maioria dos casos, ocorre entre 45 e 50 anos, geralmente com uma pequena variação para mais ou para menos. Climatérios são os sintomas decorrentes dessa fase da vida da paciente, os sintomas que ocorrem antes, durante e depois da parada da menstruação. Nós poderíamos dizer que a homeopatia trata perfeitamente todos os sintomas que ocorrem durante essa fase, inclusive sem a necessidade de reposição dos hormônios que normalmente ocorrem. A homeopatia trata com muito sucesso todos esses sintomas que ocorrem nessa fase de mudança da mulher, inclusive sem a necessidade de reposição hormonal, que são substâncias que se propõem a substituir a queda dos hormônios da mulher nessa fase. E a gente sabe que reposição hormonal tem um lado positivo, mas tem muitos lados negativos. Vários medicamentos homeopáticos podem substituir esses sintomas, podem amenizar e resolver curar esses sintomas que ocorrem nesse período da menopausa, que a gente chama climatério. Uma vez que o tratamento homeopático é um tratamento exclusivo, específico para cada pessoa, é evidente que o remédio que nós vamos escolher para a cobertura dos sintomas da menopausa são medicamentos específicos para cada pessoa e depende do temperamento dessa pessoa, depende do perfil psicológico dessa pessoa. Dentre as modificações que ocorrem nas mulheres nesse período de climatério, nós podemos retirar alguns perfis. Por exemplo, existem pacientes que se tornam desconfiadas, ciumentas, muito falantes, daquelas que falam o suficiente para mudar de um tema a outro sem interromper a conversa. Pacientes que falam sempre em voz alta, que gritam, que ficam irritadas, que são extremamente muito ativas, têm uma mente muito dinâmica, muito ativa. Essas pacientes podem também ter intolerância a roupas apertadas, não suporta nada que aperte no seu pescoço, nem no seu abdômen. E essas pacientes, normalmente, elas podem ter um desejo bem acentuado de bebidas alcoólicas. Enfim, são pessoas que costumam ter perdas sanguíneas entre uma menstruação e outra. Antes de entrar em menopausa, elas costumam ter variações, a gente chama de metrorragias. Então, menstrua 2, 3 vezes ao mês. Essas pacientes podem ter também desejos sexuais aumentados, ter palpitações frequentes, uma série de sintomas que podem se encaixar no medicamento homeopático que nós chamamos de laquesis. Outras pacientes já têm os sintomas de depressão, já choram com muita facilidade, já se lastimam com muita facilidade, têm sintomas de muita religiosidade, tem muita preocupação com a salvação da sua alma, se tornam pessoas extremamente religiosas, têm muito apego à questão religiosa. Essas pacientes também costumam ter muita excitação sexual, são geralmente pessoas muito apressadas, muito impacientes, que iniciam muitas atividades, muitos projetos e dificilmente terminam com esses projetos. Então são pessoas que têm algum perfil, têm sensação
uma boa parte dessas pacientes costuma ter aquela sensação de puxão para baixo, como se o seu útero fosse sair pela vagina. Essas são pessoas que realmente sofrem alterações diferentes, bastante características desse período da menopausa. Geralmente, o que ocorre com mais frequência é aquelas sintomatologias de ondas de calor, de ondas de frio, com muitos suores, com muita insônia, com muitas palpitações. Essas pacientes que têm mais esse perfil de depressão, que choram com muita facilidade, que se lastimam com muita facilidade, que têm essa preocupação muito grande pela salvação da sua alma. Essas pacientes, a gente pode administrar nela um medicamento homeopático chamado Lilium tigrino. Esse perfil é o perfil que caracteriza o Lilium tigrino. Outras pacientes nesse período se tornam pessoas muito tímidas, aquelas pessoas que muito insegura, aquelas que se ruborizam com muita facilidade, que têm muita insegurança, submissa, aquilo que a gente chamaria, a pessoa se torna muito dengosa, muito carente afetivamente, né? Tem muita facilidade para chorar, tem muita dependência das outras pessoas. Melhora muito pelo contato físico, melhora muito pelo consolo, melhora muito quando tem uma manifestação de afeto para com elas. São pessoas que geralmente pioram muito em ambiente fechado, principalmente se for ambiente que tiver muitas pessoas, melhoram muito em ambientes abertos, pioram em ambientes, como disse, ambiente fechado, pioram também em locais de muito calor e melhoram sempre andando vagarosamente em ambiente aberto, em ventilação discreta. Elas têm muita facilidade, algumas delas podem sentir também aquelas muitas ondas de calor. São pacientes que nessa fase tem uma facilidade muito grande durante o transcorrer dessa fase, mesmo antes dela, tem muita facilidade de sofrer abortos, né? São pacientes que mudam frequentemente o ritmo da menstruação e tem uma variação muito grande de humor. Essa tendência para aborto, tendência para varizes e muita variação de humor. Então, é a essas pacientes mais submissas, mais tímidas, mais que se ruborizam com facilidade, pacientes mais carentes, mais afetivas, que se sentem muito melhor pelo contato, pelo afeto, a essas pacientes nós poderemos indicar um medicamento chamado Pulsatilla, que é um remédio realmente importante na medicina homeopática e se encaixa bem no perfil dessas pacientes nesse período de climatério. Outras pacientes nesse período de climatério costumam acontecer exatamente o contrário da Pulsatilla. Elas se tornam pessoas indiferentes, têm dificuldade de manifestar os seus sentimentos, têm uma certa incapacidade de demonstrar amor, de demonstrar afeto. São pacientes que podem guardar mágoas frequentemente, têm uma dificuldade de manifestar afeto para com seus filhos, afeto para com seu esposo, podem manifestar inclusive aversão ao seu esposo. Essas pacientes costumam ter aversão ao ato sexual, aversão ao coito. Elas têm dificuldade de manifestar afeto durante o ato sexual, podem apresentar secura vaginal, que dificulta mais ainda a parte da sexualidade dessas pacientes. São pacientes muito irritáveis, são pacientes que não aceitam ser contraditas, né?
toda vez que ela é confrontada, que alguém contradiz, ela se irrita muito mais, irrita em crises, realmente crises violentas de irritabilidade. São pacientes que também têm aquela manifestação de sensação que tem um bolo na região da vagina, que tem uma sensação de que seu útero também vai sair pela vagina. São pacientes que têm realmente muita dificuldade, têm muita dificuldade para ultrapassar esse período. São pacientes que têm muita dificuldade de passar essa fase do climatério. Isso encaixa essas pacientes no perfil de um remédio homeopático chamado Sépia, que é exatamente esse tipo de perfil. Uma paciente indiferente, dificuldade para manifestar os seus sentimentos, dificuldade para demonstrar afeto para com seus filhos, para com seu esposo, tem aversão ao coito, enfim, esse é o perfil homeopático de Sépia, que é um medicamento que pode muito bem ajudar, contribuir para resolver esse problema nessa fase de climatério das pacientes. Bom, isso era o que nós tínhamos, esse perfil rápido, era o que nós tínhamos que dizer sobre os principais medicamentos homeopáticos que podem atuar nessa fase do climatério. Existem muitos outros medicamentos homeopáticos que podem atuar nessa fase. Somente nós fizemos esse pequeno perfil, que são os remédios mais característicos, mas muitos outros remédios podem atuar nessa fase e melhorar completamente os sintomas dessa fase, que é bem dramática, né, numa boa parte das pacientes, e podem ajudar muito, inclusive, como eu disse no início, sem necessidade de reposição hormonal. Se você achou importante essas comunicações que nós fizemos hoje, compartilhe e até o próximo vídeo que nós pretendemos realizar para vocês.